Somos o grupo com o tema Cinesiologia, uma área de investigação do movimento humano. Usamos como referência um texto de Goltani, Cinesiologia, Educação Física e Esporte, ordem emanente do caos na estrutura acadêmica. Temos como introdução ao texto Goltani falando sobre as turbulências causadas no curso de Educação Física. Então ele mostra que o começo das pós-graduações causaram um avanço da área acadêmica do curso, portanto mais estudos foram lançados, e nessa mesma época a gente tem um retorno de vários acadêmicos do exterior com maior número de pesquisas em áreas que não eram tradicionalmente conhecidas e pesquisadas no Brasil. Outro acontecimento importante é a introdução do bacharelado em Educação Física, que causa uma grande convulsão no mundo acadêmico. Existe uma falta de identificação do profissional já formado e dos docentes em planejar e administrar esse novo curso, né? Também temos, por último, o repensar da educação física escolar, que é feita por Tani e consegue inovar num campo que havia sido praticamente esquecido e deixado de lado, e que muitas das pesquisas vinham do exterior e não se encaixavam no cenário brasileiro. Por causa dessas inovações aí listadas, existe toda uma discussão sobre a crise na educação física e que acabaram colocando as pesquisas como vilão. Mas essa ciência que era tanto falada e criticada era a ciência antiga e não atual, né? Que eles buscavam mais uma periodização, era mais fraca. Pode cortar essa parte, Franciele. Mas essas... Hoje podemos perceber que a desconsideração dessa profissão, né, a profissão da educação física, e os profissionais da mesma acabam trabalhando em inúmeros campos tanto sociais quanto ativos mesmo da profissão. Mas, mais uma vez, a gente pode notar que as faculdades acabam correndo atrás dos fatos para acompanhar essa evolução e não acabam estudando para auxiliar essa progressão dos estudos e da profissão em si. Os cursos de preparação profissional caracterizavam-se basicamente por uma estrutura curricular composta de 3 grupos de disciplina. Primeiramente, a disciplina academicamente orientada, que ofereciam os conhecimentos teóricos provenientes das chamadas ciências-mães. Além disso, tinham as disciplinas orientadas às atividades, que eram centradas em jogos, esportes, danças, ginásticas e recreação. Por último, as disciplinas de orientação pedagógica, que discutiam aspectos relacionados com o ensino no sentido mais amplo. Essencialmente, a educação física se apoiava numa muleta falsa, pois acreditavam que os conhecimentos necessários na área da educação física eram provenientes dos conhecimentos fornecidos pelas ciências-mães, como antropologia, fisiologia, sociologia e entre outros, que por sua vez nunca se preocuparam em produzi-los. A educação física não apenas acreditava nisso, como seus conteúdos eram estritamente produzidos com base nesses materiais. A educação física estava vazia de conhecimento, não justificava sua presença no ensino superior, muito menos como área do conhecimento. Com esse cenário, foi necessário tomar uma importante decisão para transformar essa estrutura, e para isso foi necessária a caracterização da educação física que começou nos anos 60 nos Estados Unidos, chegou ao Brasil 20 anos depois, na década de 80. Com isso, foi estabelecida uma estrutura inicial para a disciplina acadêmica de educação física, possibilitou estudos devidamente identificados, e vários profissionais aderiram a essa iniciativa, principalmente os relacionados com pesquisas em universidades. Isso ficou conhecido como movimento disciplinar. 2 estruturas foram propostas e discutidas com o fim de desenvolver o estudo da educação física, a estrutura interdisciplinar e a transdisciplinar. A primeira significa que a educação física está baseada nos conhecimentos fornecidos pelas ciências-mães. Essa estrutura ficou evidenciada principalmente com as associações de nomes de uma determinada disciplina tradicional a um objeto específico da nossa área, formando assim sub-áreas de investigação. Como exemplo disso, temos a sociologia do esporte, história do esporte e outras disciplinas. Além disso, essa estrutura permite que profissionais dessa área apenas fizessem aplicações de outras áreas aos problemas da educação física, fazendo assim suas pesquisas. Henry, no entanto, propôs que a disciplina tivesse uma estrutura transdisciplinar, pois desta forma não consistia da aplicação das disciplinas tradicionais e desta forma não poderia ser considerada uma disciplina acadêmica, mas sim uma área técnica ou profissional.
O foco seria o estudo do movimento humano no sentido amplo, com estudos organizados tanto de forma horizontal como vertical no sentido de profundidade. Além disso, Henry foi quem deu o pontapé inicial para o movimento disciplinar. Com essas soluções, o interesse pela pesquisa teve uma crescente, e foi observado que desta forma veio a especificar. Com essas soluções, o interesse pela pesquisa teve uma crescente, e foi observado que desta forma veio a especialização cada vez mais intensa, formando assim novas subdisciplinas, que por sua vez tinham seus objetivos e preocupações acadêmicas próprias. Essa crescente foi, de certa forma, um método mais rápido encontrado para adquirir status e respeitabilidade no meio acadêmico. Apesar do inegável avanço científico, não foi possível observar o impacto significativo dos conhecimentos produzidos na melhoria da prática profissional. Além disso, essas subdisciplinas geraram, de certa forma, uma fragmentação do conhecimento. O controle rigoroso das variáveis pelos profissionais começaram a dificultar a associação da teoria na prática. Além disso, não existia uma concordância sobre o núcleo básico do conhecimento teórico e acadêmico que se deve possuir para que se possa denominar um profissional da área. Isso atrapalhava, pois, desta forma, não era possível definir uma estrutura de organização das faculdades em termos de produção de conhecimento e também como termos de preparação profissional. Segundo Harris, a educação física era descrita como uma casa dividida, com uma organização inadequada de ensino e pesquisa, com uma falha de interpretação de um corpo de conhecimento apropriado, com uma disputa interna de poder, com uma redundância de foco e com um bando de organizações e sociedades representando áreas especializadas que falharam em solucionar os problemas dela. A discussão sobre a identidade acadêmica da educação física no Brasil teve impulso inicial na década de 80 e vem se tornando um foco forte de atenção e tensão no meio acadêmico. Embora a discussão sobre a estrutura acadêmica da área não seja muito difundida no nosso meio, concluiu-se a necessidade de uma área de conhecimento que se preocupe em estudar o movimento humano de uma forma abrangente e profunda, em múltiplos níveis de análise, do macroscópico ao microscópico. Com isso, o nome educação física tornou essa área de conhecimento muito restrita. Então, a mudança de nomenclatura tem sido defendida com base nos diferentes argumentos, como, por exemplo, separar as disciplinas acadêmicas das práticas, para também ter uma maior respeitabilidade acadêmica, uma maneira de os acadêmicos evitarem de serem vistos como professores práticos. Afinal, a cinesiologia pode ser definida como uma área do conhecimento que tem como objeto de estudo o movimento do corpo humano, com o foco de preocupações centrado no estudo de movimentos genéricos e específicos. A delimitação do objeto de estudo através do estabelecimento de um foco não deve ser entendido como uma camisa de força, mas sim como uma forma de se organizar e também de se orientar na produção e sistematização do conhecimento. A cinesiologia tem uma característica da área de conhecimento, mais do que uma disciplina acadêmica. Então, a cinesiologia tem uma característica muito peculiar. Ela transcende os limites das disciplinas tradicionais. Essa abrangência da cinesiologia traz dificuldades na sua identidade acadêmica. Com toda essa pluralidade, a cinesiologia tem o privilégio de ser uma das poucas áreas em que há uma perspectiva concreta de integrar os conhecimentos e descobertas de várias outras disciplinas em torno de um mesmo objeto de estudo. Com isso, a cinesiologia possui uma visão mais integrativa e sistêmica da ciência. Como mostra na tabela, a cinesiologia ela não só foi designada de uma necessidade da educação física, como ela também abrange diversas outras áreas e se integra também com as necessidades da educação física. E a cinesiologia, ela também tem uma necessidade dos conhecimentos provenientes da educação física. Então, na verdade, é uma via de mão dupla. Como a biomecânica do movimento é necessária para a educação física, assim como a adaptação do movimento humano é necessária para a cinesiologia, assim como os outros exemplos dados nessa tabela de Turney, de 1989 e 1996. Para ter de fato a compreensão da relação entre a cinesiologia e outras áreas que tratam-se do movimento humano, tomamos o esporte como exemplo. Como? O esporte é um fenômeno que constitui-se de formas de manifestação do movimento humano,
E esse seria o objeto de estudo da cinesiologia, como uma pesquisa básica. Por outro lado, o esporte é uma área profissionalizante de atuação. Então, essa área caracterizaria uma pesquisa aplicada, cuja preocupação seria produzir o conhecimento capaz de solucionar os problemas práticos da vida real, através de duas áreas, o treinamento esportivo e a administração esportiva. E conseguimos ver na tabela de Tani que a cinesiologia também adquire esses conhecimentos porque ela é transcendente, né? Ela é transcendente ao conhecimento. Então, ela necessita desse conhecimento, assim como o esporte necessita do conhecimento dela para ter essa cara de pesquisa aplicada. Como curiosidade, Tani coloca em seu texto a diferença entre educação física e esporte quanto a fenômenos ou práticas sociais. O esporte tem sido conceituado como uma ação social, que desenvolve com base lúdica informação de competição entre duas ou mais partes oponentes ou contra a natureza, cujo objetivo é, através de uma comparação de desempenho, designar um vencedor ou praticar um recorde. Entretanto, a função da ênfase de determinados aspectos, o esporte pode assumir características diferentes, como o esporte de alto rendimento, por exemplo, como mostra na tabela do Tani. O esporte de alto rendimento, ele caracteriza-se de outras coisas, e ele tem como objetivo colocar o indivíduo no seu máximo desempenho, diferente do esporte como conteúdo da educação física. Então, nessa tabela, Tani aplica várias diferenças entre o esporte como ação social e o esporte de alto rendimento, mostrando as diferenças e não apontando críticas ao lado oposto, objetivando uma única via do esporte, e sim colocando lado a lado para o entendimento da diferença dessas duas áreas. O importante, na verdade, é compreender que o esporte, enquanto fenômeno, é objeto de preocupação acadêmica da cinesiologia. A proposta é a distinção clara de duas áreas, uma preocupada com aspectos acadêmicos acerca do movimento humano, no caso a cinesiologia, e a outra preocupada com aspectos profissionalizantes e aplicados do mesmo objeto de estudo, a educação física e esporte. A intenção é que as duas sejam fortalecidas, cada uma em sua especificidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, essas duas áreas não foram diferenciadas. Essa estrutura foi proposta, diferenciando as duas áreas, uma acadêmica da cinesiologia e profissionalizante na educação física e esporte, com o intuito de estimular a produção de conhecimento, a fim de facilitar a sistematização dos mesmos e também contribuir para uma estruturação dos cursos de preparação para o profissional. A preparação para o profissional é um processo extremamente complexo e ela, na verdade, é muito discutida até os dias atuais na área de educação física e esporte, com a dificuldade de definir um núcleo básico abrangente o suficiente para formar um indivíduo com conhecimentos abrangentes da área e dos conhecimentos necessários dessa área. A implementação do bacharelado, como por exemplo, foi um importante passo no sentido de concretização de uma proposta de preparação profissional baseada em um corpo de conhecimentos. Para concluir, a tabela de Tani apresenta uma ideia de estrutura administrativa capaz de abrigar sobre o mesmo teto as áreas do conhecimento, da cinesiologia, da educação física e também do esporte. Claro que essa estrutura deve ser aplicada pelas universidades e a passo de dar maior especificidade ao núcleo escolhido pela profissionalização do indivíduo, formando assim um indivíduo com mais carga de conhecimento e especializado naquela que foi escolhida por ele mesmo.